a gente está vendo aqui em vermelho as ações que uma espécie tem sobre a outra de cima para baixo. E em azul, a ação que uma espécie tem sobre a outra de baixo para cima. Agora, o que a gente precisa pensar é o que vocês acham que vai acontecer se algum elo dessa cadeia desaparecer. Muito bom. A palavra que vai ficar hoje é essa, desequilíbrio. Como que se chama? A Maria. Muito bom. Então, eu vi que várias outras pessoas também falaram, então vocês já estão bem afiados com isso, estou gostando de ver. Então, vamos pensar, por exemplo, se a gente tem a perda de um predador de topo, que é o que tem acontecido em muitas das regiões do mundo, em função da extinção dos grandes carnívoros. No nosso caso aqui, a gente está sem o nosso predador de topo da cadeia. Aquela força de predação que controlava a população dos herbívoros desapareceu. E aquela força competitiva, né, que impunha o medo sobre os mesopredadores também desapareceu. E aí eu posso ter um aumento, se eu não tiver a ação de outros fatores externos que possam diminuir essas populações, como os impactos antrópicos, por exemplo, eu vou ter um aumento nas populações de presa, porque eu não tenho mais o controle exercido pelo predador. E eu também posso ter um aumento nas populações de mesopredadores. Então aqui a gente tem, além da jaguatirica, tem a onça-parda, tem cachorro do mato, tem lobo-guará, tem outros que são onívoros, como o coati, o mão-pelada, que parece o guaxinim, a irara. Então a gente tem uma série de carnívoros, né, tanto estritamente carnívoros quanto onívoros, que podem mudar o seu comportamento por não existir mais um predador que controlava as suas ações. Então, não necessariamente eles vão aumentar em número de indivíduos, mas eles podem ter mudanças no seu comportamento. Por exemplo, existe uma pesquisa que foi feita no Panamá, que na ausência da onça-pintada, as jaguatiricas começaram a se alimentar de presas maiores, porque elas não tinham mais que competir com a onça-pintada. Então, elas têm capacidade para abater uma presa maior. Só que, normalmente, elas não fazem isso porque são presas da pintada. Então, elas não se metem com a onça. Agora, sem a onça, elas ampliam o número de presas que elas podem se alimentar. E isso pode levar a um maior sucesso dessa população. Só que o que acontece? Se eu começo a ter um desequilíbrio desses lados da cadeia, essas forças aumentam, tanto dos herbívoros sobre as plantas, quanto dos mesopredadores sobre as presas menores. Então, pode chegar a ter, inclusive, extinção de espécies de aves, de pequenos roedores, por causa disso que a gente chama de liberação do mesopredador. E pode ter também uma diminuição muito grande em algumas espécies de plantas, ou mesmo extinção, aí a gente vai ver alguns casos, em função do aumento muito grande de herbívoros sem controle. Então, a gente está vendo aqui, como vocês mesmos falaram, que acontece um desequilíbrio ecológico. Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos de situações em que houve a perda do predador de topo, com espécies diferentes, em lugares diferentes do mundo. E o que eu queria mais discutir com vocês é que quando o ser humano ele faz uma ação, às vezes pensando que está fazendo bem para a sua população, ele não pensa nas consequências que isso vai ter na natureza. Porque uma coisa que acontece na natureza, eu acho que vocês já devem ter discutido isso bastante aqui na casa, é que tudo que existe está, de alguma maneira, interconectado. Então, quando a gente age sobre um elemento, a gente gera consequências que, se não forem previstas, podem agir de volta sobre a gente. Então, o que acontece aqui? A gente acaba tendo prejuízos ambientais, econômicos e sociais. No caso lá dos Estados Unidos, houve, ao longo do século XIX e século XX como um todo, uma perseguição muito grande aos lobos. Porque os lobos, eles sempre representaram um perigo muito grande para as populações humanas lá nos Estados Unidos, no Canadá, né, na Europa também. E não se pensou numa maneira de conviver com esses animais, como a gente está tentando hoje. O que eles faziam era matar. Então, houve, inclusive, grupos de caçadores que exterminaram os lobos em muitas regiões. Eles chegaram a fazer a caça aos lobos mesmo, e era
era algo, inclusive, patrocinado muitas vezes pelo governo, e eles exterminaram os lobos a ponto deles se extinguir na grande maioria do seu território, tanto nos Estados Unidos, no Canadá, quanto na Europa. E hoje eles estão correndo atrás do prejuízo, porque eles viram que é preciso ter um predador de topo. Muitas vezes eles também querem ter o privilégio de encontrar um lobo, de ver um animal tão bonito, mas não tem mais, né?